Plutão em trânsito pela 12ª casa. 12ª casa. Estamos propensos a nos identificar e a viver determinadas partes de nossa carta, enquanto outras facetas do mapa de nascimento ficam relegadas ao inconsciente. O ego, ou senso do eu, constrói paredes para afastar aquilo que o ameaça. Somos capazes de negar ou suprimir qualquer fator da carta. Podemos ficar sem contato com Marte, ou suprimir o nosso lado lunar ou netuniano. Embora seja possível ficarmos inconscientes de qualquer morada da carta, a 12ª casa é uma das indicações mais claras daqueles impulsos, motivações e elementos de nossa natureza que têm a probabilidade de estar operando sob o nível superficial da consciência. A tarefa de Plutão em trânsito pela 12ª casa é trazer à consciência essas parcelas escondidas, fracas ou não desenvolvidas de nós mesmos, de forma que possam ser enfrentadas e integradas ao ego-identidade. Em outras palavras, quando Plutão transita pela casa 12, temos a oportunidade de descobrir e iniciar um relacionamento com aqueles aspectos do nosso ser que até agora têm sido negados ou reprimidos. Primeiramente, Freud percebeu o inconsciente como um depósito do que é primitivo, mal ou antissocial em nós. Entretanto, o inconsciente não é somente o depósito de impulsos negativos. Contém também potencialidades positivas que ainda precisam ser reconhecidas completamente. Quando éramos crianças, nossa sobrevivência dependia de conquistar o amor de quem cuidava de nós. Certos impulsos, em particular nossos impulsos agressivos e sexuais, normalmente não são aceitáveis para o nosso ambiente e, portanto, negávamos ou reprimíamos esses impulsos com a intenção de conquistar amor e assegurar nossa sobrevivência. Mas também é possível que as pessoas que cuidavam de nós não aprovassem completamente outros traços positivos que devíamos exibir. Nossa espontaneidade inata, nossa curiosidade ou nossa criatividade, por exemplo. Se aconteceu de termos percebido, quando éramos crianças, que o ambiente não validava as qualidades que tínhamos, é provável também que as tenhamos banido para o inconsciente. Os impulsos positivos, assim como os chamados impulsos negativos, podem igualmente ser negados ou reprimidos. À medida que transita pela 12ª casa, Plutão conspira de todas as maneiras possíveis para nos deixar frente a frente com aquela parte de nós mesmos das quais temos fugido. Durante esse trânsito, atrairemos circunstâncias e eventos que nos forçarão a olhar para dentro e descobrir mais sobre o que somos. Reclamar de volta partes esquecidas nem sempre é uma tarefa agradável. Algo dentro de nós ainda acredita que reconhecer nossos sentimentos hostis ou sexuais implica perder o amor de outras pessoas e assim põe em risco a nossa sobrevivência. Aceitar o potencial positivo intocado é, da mesma forma, assustador. Se estivermos completamente conscientes de nossos talentos,
recursos e capacidades latentes, teremos a responsabilidade de fazer algo para desenvolver esses potenciais. Recusarmos-nos a saber é uma maneira de não ter de assumir a responsabilidade, mas fazê-lo significa permanecer como uma pessoa incompleta e irrealizada. Gostemos ou não disso, o objetivo de Plutão em trânsito pela 12ª casa é ajudar a redescoberta daquelas partes de nós mesmos que temos negado. De maneira que, quando Plutão alcançar o ascendente, possamos emergir renascidos em contato mais íntimo com aquilo que somos do que em qualquer outra época. Plutão, movendo-se através da 12ª, não só ativa e desperta qualquer planeta com o qual forme aspecto, através do trânsito, como também nos dá a oportunidade de transformar ou regenerar a maneira pela qual temos expressado ou usado esse planeta. Foi esse o caso de Jean, uma mulher que procurou-me para uma leitura quando Plutão em trânsito estava em conjunção com Marte na sua casa 12. Ela sempre se considerara extremamente tímida e recatada, mas sob esse trânsito fora promovida no trabalho para uma posição de maior poder e autoridade, e em consequência teve que explorar e utilizar mais a energia de Marte. Semelhantemente, um homem tinha Plutão em trânsito na casa 12, em conjunção à sua lua natal. Durante esse período, descobriu e expressou de forma completa sentimentos que normalmente manteria ocultos. Descobriu-se em situações que forçavam a revelar suas necessidades e frustrações emocionais como nunca tivera coragem de fazer antes. A mesma dinâmica se aplica a Plutão transitando por essa casa e formando aspecto com outros planetas da carta. Mesmo que a localização natal destes não seja a 12ª casa. Assim, se Plutão em trânsito, através da casa 12, estiver formando uma quadratura com Marte natal na 3ª ou na 9ª, por exemplo, qualidades de Marte serão trazidas à tona e ficarão disponíveis para serem transformadas. Plutão em trânsito pela 12ª casa tem uma capacidade estranha de reativar questões muito antigas de nossa vida, que até agora não foram completamente resolvidas. Isso pode acontecer de maneira bastante concreta na forma de pessoas do passado com as quais temos algum tipo de negócio não terminado, que retornam. Quando, por exemplo, Plutão em trânsito na 12ª casa entrou em aspecto com Vênus natal de uma mulher, ela deparou com seu primeiro namorado, que não via há 20 anos, no meio de uma festa, e o encontro reacendeu uma velha paixão que havia entre eles. Entretanto, não são apenas pessoas que saem do fundo do baú. Todo tipo de situações irresolutas do passado pode reaparecer de uma forma levemente alterada, mas quase sem qualquer disfarce. Por exemplo, um homem que tivera que enfrentar lutas pelo poder bastante duras com seu pai encontrou a mesma situação com o patrão, quando Plutão, em trânsito pela 12ª casa, entrou em oposição com seu Sol natal, na 6ª casa. Em outras palavras, o complexo que tinha em relação ao pai voltou à tona através de problemas com o chefe nessa época. Plutão em trânsito pela casa 12 age como uma câmara de compensação. Força-nos a enfrentar questões das quais podemos ter fugido no passado ou que ficaram pendentes. Podemos ainda nos encontrar revivendo intensamente velhos encontros ou experiências através de sonhos poderosos que temos nessa época. Como se esses sonhos estivessem servindo como retorno à nossa consciência de problemas com os quais ainda temos que nos reconciliar.
Medos, complexos e inseguranças do início de nossa vida vêm claramente à tona durante esse trânsito. Formamos opiniões sobre que tipo de pessoas somos e sobre como a vida lá fora será para nós, com base em nossas experiências da infância e na percepção que temos de nossa mãe e do ambiente inicial de nossa vida. Carregamos conosco essas interpretações e impressões e suposições formadas no início da vida, e pelo resto de nossa existência, elas continuam a influenciar nossa autoimagem e aquilo que esperamos do mundo. Tornam-se parte de nós a nossa mitologia pessoal, o quadro de referências e o sistema de crenças que temos sobre nós mesmos e sobre a vida em geral. À medida que Plutão em trânsito se movimenta através da 12ª casa e forma aspectos com outros planetas da carta, nossas afirmações e crenças do início da vida vêm à superfície, através de situações e crenças correntes que surgem, ou possivelmente através de sonhos que evocam nossos medos e complexos arraigados. Por exemplo, se Plutão em trânsito na 12ª casa forma um aspecto com a Lua natal, as opiniões e imagens que formamos em relação à nossa mãe e ao tipo de experiência que temos acerca da satisfação de nossas necessidades emocionais virão ao primeiro plano. Ou, se Plutão em trânsito na 12ª casa forma aspecto com o Sol natal, nossas questões irresolutas com o pai e nossos sentimentos acerca de nosso próprio poder e valor retornarão à superfície. Como já foi mencionado anteriormente, Plutão em trânsito através da casa 12 consegue armar o nosso encontro com fantasmas do passado, através do agenciamento de eventos em curso. Esse trânsito cria condições ideais para o que se conhece em psicologia analítica por compulsão de repetição. A tendência de recriarmos constantemente traumas e dificuldades dos primeiros anos de vida, talvez com o objetivo de resolvê-los ou de nos libertar deles da melhor forma que pudermos. E lidando com eles, que nos sentimos menos distanciados e destinados a repetir seguidamente esse padrão ao longo da nossa vida. Plutão em trânsito na 12ª ajuda a purificar e a liberar a psique da repetição inconsciente do passado. Quando Plutão finalmente alcança o ascendente, podemos olhar para a vida a partir de uma perspectiva completamente nova. Se considerarmos o ascendente como algo que relaciona-se com o nascimento, então a 12ª casa, que precede a primeira, pode ser entendida como aquilo que está no interior da mente antes do nascimento. O embrião em desenvolvimento não só é receptivo a substâncias físicas ingeridas pela mãe, mas também é afetado por seu estado psicológico geral durante o período da gestação. E as atitudes e experiências destas são transmitidas ao feto, no útero, através da ligação umbilical. A natureza daquilo que é transmitido à criança dessa maneira é mostrada pela 12ª casa. Isto é, planetas e signos que aí estão, assim como o posicionamento por signo, casa e aspecto do planeta regente do signo na cúspide da 2ª casa. Portanto, à medida que Plutão transita pela casa 12, essa área da vida é reativada e experiências que tivemos ainda no útero retornarão à superfície, de alguma maneira, através de circunstâncias da vida presente. Calculei a carta de uma mulher com Saturno governando a cúspide da 12ª casa. Depois da morte da mãe, ela encontrou um diário na qual esta escreveu que não quisera ter filhos.
Durante toda a gravidez, a mãe quisera não estar grávida, porque a gravidez entrava em conflito com seu trabalho artístico. Acredito que esses sentimentos eram mensagens transmitidas por meio do efeito umbilical à minha cliente, quando esta ainda estava no útero materno, porque ela tornou-se uma mulher que inconscientemente abrigava uma crença profunda de que ninguém realmente a amava ou desejava. Quando Plutão em trânsito penetrou na 12ª casa e formou uma quadratura com Saturno natal, que governava essa casa, todas essas experiências negativas vieram à tona num relacionamento amoroso que ela teve nessa época. Esse relacionamento trouxe à luz medos e inseguranças que haviam se formado durante sua gestação. Com a ajuda da leitura da carta, de uma psicoterapia subsequente, ela foi capaz de fazer uma ligação entre os fortes sentimentos de rejeição pelas quais estava passando e aquilo que sentira, ainda no útero, em relação à mãe. Na terapia, foi capaz de expressar o rancor que sentira pela mãe e conseguiu ver como ficara repetindo a dor de sua vida uterina ao apaixonar-se constantemente por homens que tinham dificuldade de retribuir o seu amor por ela. Uma vez consciente do complexo e de suas origens, ela começou o processo de liberar-se da repetição cega do seu padrão. Plutão em trânsito, através da 12ª casa, expusera seus profundos sentimentos antigos para dar-lhe a oportunidade da reconciliação com eles. A 12ª casa mostra influências do passado que estão nos afetando agora, mas essas influências podem ter sua origem muito antes da vida uterina. Muitos astrólogos referem-se à 12ª casa como a casa do karma, a área da carta que mostra mais diretamente as dívidas que trazemos de reencarnações anteriores. Assim compreendida, Plutão em trânsito através da 12ª casa pode reativar problemas ou dificuldades cujas origens estão em questões não resolvidas de vidas passadas. Mas devemos também nos lembrar do princípio da continuidade do karma, o conceito de que características e potenciais positivos desenvolvidos em uma vida serão transportados para a vida seguinte. Portanto, a 12ª casa mostrará nossos recursos arraigados, capacidades e qualidades adquiridas que podemos estar em estado latente em nós, até que Plutão, em trânsito, através da 12ª casa, traga-os à luz novamente. A casa 12 é uma indicação daquilo que está armazenado no inconsciente, desde a mais tenra idade, a vida uterina ou as vidas anteriores, mas há um outro ramo da memória, o que chamamos de herança ancestral. Da mesma forma que os genes transmitem características biofísicas, assim também herdamos um legado mental e emocional. Nossa psique não fervilha somente com a nossa experiência pessoal, mas ainda com as memórias parental, ancestral e racial passadas de uma geração para outra. Somos os beneficiários das dificuldades psicológicas não resolvidas de nossos ancestrais e também os recipientes de características e impulsos positivos. Os posicionamentos natais envolvendo a 12ª casa descrevem a natureza da nossa herança ancestral. E Plutão em trânsito, através da casa 12, a traz mais completamente à luz. À medida que Plutão transita pela 12ª casa, podemos nos descobrir vivendo inconscientemente os tipos de dilemas psicológicos com os quais nossos ancestrais também se defrontaram e tentando resolvê-los. Ou então, o trânsito de Plutão, nesse caso, poderia ativar capacidades e potencial latentes herdados da linhagem familiar. A 12ª casa pode ser associada com um poço de memória mais fundo ainda do que o da herança ancestral,
aquele a que Jung se refere pelo nome de inconsciente coletivo, o banco de memória total, não somente do indivíduo, da família ou da tribo, mas de toda a espécie humana. O inconsciente coletivo representa a soma total de todos os pensamentos da humanidade. Cada célula do nosso corpo tem codificado em seu interior tudo o que aconteceu antes de nós, em todas as épocas. De alguma forma, como nos mostra a nossa 12ª casa, estamos ligados ao passado e a toda a criação, levando conosco registros de experiências que estão muito além daquilo que conhecemos por nós mesmos. Pessoas com destacada ênfase na 12ª casa têm um acesso natural a esse banco de memória coletivo. Assim, Plutão em trânsito, movendo-se através da casa 12, pode vivificar a capacidade de entrar em contato com esse reino. O que escrevemos, dizemos, criamos, fazemos, sonhamos ou vivemos durante esse trânsito pode, de alguma forma, ser expressão de nossa sintonia com imagens e pensamentos que circulam no nível do inconsciente coletivo. A 12ª casa e todo o maior do qual somos parte, de uma maneira ou de outra, Plutão em trânsito na 12 nos tornará mais consciente de nossa interligação essencial com toda a criação. Quando Plutão transita aí, pode ser que tenhamos que enfrentar os aspectos menos agradáveis da sombra coletiva, passando por um período durante o qual estaremos mais suscetíveis a correntes escuras ou destrutivas que perpassam a atmosfera em torno de nós. Podemos ficar excepcionalmente sensíveis à raiva e à hostilidade que estão no ar, e pode ser que sejamos tomados por tais sentimentos. Em outras palavras, alguns dos sentimentos que teremos nessa época poderão não ser inteiramente nossos. Podem ser pensamentos alheios, absorvidos de pessoas que estão à nossa volta, como se fôssemos uma esponja ou um aspirador de pó psíquico. Com Plutão, um trânsito pela 12ª casa, também é possível sermos usados como agentes de mudança e transformações na sociedade, ou abraçarmos alguma causa ou reforma, representando assim a predileção que Plutão tem de reduzir a pedaços o que está gasto e reconstruir estruturas novas e mais autênticas. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossa unidade com a vida, nossa motivação para servir e ajudar os outros tende a aumentar. A 12ª casa é associada com instituições, hospitais, prisões, escolas, bibliotecas, museus. Quando Plutão transita por esta casa, o encontraremos igualmente através dessa área da vida. Alguns de nós que têm Plutão transitando pela casa 12 pode trabalhar no sentido de transformar instituições fora da moda, removendo o que está velho para abrir espaço para algo novo ou inovador. Podemos também nos transformar por meio de encontros significativos com instituições. Um período na prisão, confinamento em hospital ou um trabalho realizado numa instituição de caridade, numa biblioteca, num museu ou em algum lugar desse tipo. Experiências desagradáveis no interior de algum tipo de instituição pode despertar a fera que existe em nós, ativando a raiva, os medos, os complexos dos nossos primeiros anos de vida. Uma coisa, porém, é certa: se temos uma ligação muito estreita com qualquer uma das instituições sociais, quando Plutão está transitando pela 12ª casa, emergiremos desses encontros cruciais e talvez dolorosos com uma noção mais profunda de nós mesmos, com um senso renovado daquilo que podemos oferecer ao coletivo e com uma possibilidade intensificada de contribuir para a sua transformação, assim como para a nossa.